pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, as coisas estão, depois das eleições, realmente está dando uma mudada na nossa sociedade. Inclusive, o caso dos indígenas que elegeram prefeitos e vereadores, o pessoal também do Movimento Sem Terra, que inclusive foi um dos vencedores nessas eleições. Mas antes de dar a matéria, eu quero falar de uma coisa inusitada. Olha bem, eu jamais imaginei na vida que eu iria concordar com alguma coisa que aquele cidadão que é considerado estelionatário religioso falasse. Porque pela primeira vez eu vejo ele falando uma verdade. Eu estou falando do tal de Malafaia. Esse cidadão deu uma entrevista a uma jornalista, a Mônica Bergamo, e ele falou, olha, jamais eu esperaria que ele fosse falar uma verdade. E ele falou uma verdade, inclusive, a respeito daquele cidadão que foi considerado no Brasil um genocida, que hoje ele é inelegível, o tal de Bolsonaro. E o Malafaia falou uma verdade. Falou tudo que o Bolsonaro realmente é. Que o Bolsonaro é um covarde, e realmente é. Inclusive, ele citou na entrevista que ele deu à Mônica que numa certa altura que ele ligou para o Bolsonaro ficou mais de 5 minutos sem abrir a boca, chorando no telefone. E aí ele coloca que essa atitude é uma atitude de um covarde. Ele diz que o Bolsonaro é um covarde, medroso, que onde já se viu um líder ter o comportamento que teve nessas eleições. Que inclusive o Malafaia diz que ligou para ele várias vezes para ele tomar uma atitude a respeito das eleições em São Paulo. E ele se mancou, ficou em cima do muro, achando que aquele tal de Lamaçal fosse ganhar as eleições. Quer dizer, ele teve uma atitude de covarde, assim disse o Malafaia. Olha, inclusive eu fiquei assim, falei, como é que pode, né? Eu jamais imaginaria que o Malafaia fosse falar tanta verdade. Porque tudo que ele falou a respeito do Bolsonaro é a própria realidade. E ele falou, Bolsonaro é covarde, medroso, mentiroso, falou tudo. Tudo que um dia a gente queria ouvir de alguém foi justamente o Malafaia que falou. Eu fiquei assim, falei, nossa, as coisas estão mudando. E a extrema-direita está assim, se esfacelando. E ele também falou, não falou só do Bolsonaro. Falou tal de Nicolas, falou de vários deles. Entendeu?
Agora, eu fiquei admirado, assim, quando eu li a matéria, eu falei, nossa, as coisas estão mudando. E realmente as coisas estão mudando. Sabe por quê? Porque, por exemplo, inclusive essas informações é do site Carta Capital. 7 cidades elegeram os indígenas para prefeito. E não é só isso, não. Elegeram os indígenas para prefeito, são vários deles, de várias etnias e de vários lugares, de Roraima, vários lugares. E também elegeram prefeitos indígenas. E elegeram uma quantidade assim bem grande. Eles elegeram 214 indígenas, 180 homens e 34 mulheres em várias regiões do Brasil. Que eu acho isso de uma importância muito grande. Porque normalmente os indígenas é sempre colocado de lado e massacrado. E agora eles estão tendo consciência. Eles estão vendo que realmente para mudar alguma coisa só pode ser na política. E na política dá para se mudar alguma coisa. E além disso, ter respeito pela sociedade. Porque olha bem, um indígena ganhar as eleições para prefeito e eles fizeram várias prefeituras e também a quantidade de vereadores que eles elegeram. Eles elegeram 7 prefeitos, não é brincadeira. E vereadores. E não precisaram ter muitos candidatos indígenas. Mas a quantidade que eles colocaram, eles elegeram a maioria. Agora, a vitória maior, inclusive, também junto com os indígenas, foi do Movimento Sem Terra, o MST. O MST conseguiu eleger 110 vereadores e conquistou, sabe quantas prefeituras? 23 prefeituras e vice-prefeitos. Isso no país. Porque o negócio é o seguinte, eles nunca tinham participado, inclusive, de eleições municipais. Agora, segundo o movimento social, o Movimento Sem Terra, os candidatos apoiados pelo MST estão distribuídos em 19 estados da federação. E essa é a primeira eleição municipal do MST que ele participa em nível nacional. Agora, entre as propostas assumidas pelas candidaturas eleitas, estão o apoio à democratização do acesso à terra, incentivo à produção, cooperação de alimentos saudáveis e combater a fome. E também a iniciativa
de sustentabilidade e cuidados permanentes com o meio ambiente e defesa da educação, saúde, cultura e diversidade. Agora, olha o que diz o movimento do Sem Terra. Abre aspas. O resultado dessas eleições é fruto desse processo de vitória política que tivemos. Fecha aspas. Isso afirmou a Luana Carvalho, que ela é da direção do MST. Agora, segundo o movimento, a ideia é se organizar enquanto força política para avançar nas legislações que defendem a classe trabalhadora, tanto no campo como na cidade. Porque o que acontece? Esses movimentos, inclusive, sempre foram marginalizados pela nossa sociedade. Agora, veja bem, em vários lugares eles conseguiram eleger 110 vereadores e conquistou 23 prefeituras. E os indígenas também. Quer dizer que as coisas no Brasil estão caminhando devagar, mas está indo. Agora, o que eu acho que deu uma estancada, por exemplo, foi na periferia de São Paulo. Parece que o lugar que as pessoas são mais pobres, eles estão votando na burguesia, estão votando na roubalheira, estão votando na extrema-direita. E eu acho que é isso que tem que mudar na cidade de São Paulo, para a gente ter uma cidade decente. A gente tem que votar em representantes que realmente façam alguma coisa. Agora, como é que você pode votar em uma pessoa que ela esteja em um partido da extrema-direita? Se ela está no partido da extrema-direita, é porque ela é uma extremista de direita. E o extremista de direita, ele não gosta de pobre, ele não gosta de preto, ele não gosta de LGBT, ele não gosta nada disso. Agora, ele quer usar a mão de obra, ele quer escravizar o pobre para servir a eles. Esse é o único objetivo da extrema-direita. Porque o objetivo da extrema-direita sempre foi massacrar o pobre, massacrar o indígena. Agora, a periferia de São Paulo, pobre não pode ser de direita, porque a direita massacra o pobre. Como é que pode? O cara mora na periferia, às vezes na favela, e vota na burguesia direitista, de extrema direita. Tem que fazer como essas cidades que elegeram prefeitos do MST, que elegeram prefeitos indígenas. E esse pessoal que representa a população. O pessoal do MST, ele quer que todo mundo viva bem. Por isso que eles são trabalhadores rurais e eles produzem alimento, que é alimento bom para a nossa saúde. Alimento sem produtos químicos. Agora, aqueles produtores do agronegócio, o objetivo deles é produzir para exportar
e eles não estão nem aí com a população do Brasil. Então a população da periferia de São Paulo teria que pensar nisso. Não pode votar nesse pessoal da extrema-direita, porque a extrema-direita não gosta do povo pobre. Tem que votar em candidato que é ligado aos movimentos populares, que luta por uma melhora da periferia, pela melhora da população mais pobre. Não adianta votar naquele que luta só para o bem-estar da burguesia. Aquele que quer deixar o rico mais rico e o pobre mais pobre. Tem que votar naquele que é ligado, que ele sempre esteve ao lado, que ele batalha junto com a população pobre. É nesse que nós temos que eleger. Não tem que ficar votando nessa burguesia brasileira de extrema direita. Então eu acho que, no meu conceito, eu acho que a população de São Paulo, da periferia, inclusive, que está votando nesse tal de lamaçal, todos esses mentirosos da extrema-direita, que querem o caos na nossa cidade, porque foram justamente esse pessoal que organizou aquele ato terrorista no dia 8 de janeiro. Foram eles que organizaram isso. Agora, organizaram para quê? Para que eles destruíram o patrimônio cultural e artístico do Brasil? Para dar um golpe de Estado na nossa democracia. Porque eles não querem, a extrema-direita não quer a democracia. Eles querem uma ditadura no Brasil. Por isso que tentaram dar um golpe de Estado para implantar a ditadura no Brasil. Só que tem um porém nisso aí. Nós já passamos por uma ditadura. E na ditadura nós sabemos o que eles fazem. Nós sentimos na carne o que é a ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nós não queremos mais. Vou até repetir. Ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais. Certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa extrema-direita que quer escravizar o povo mais pobre. Certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.